Bom, gente, eu tô vendo aqui, boa noite, tô até passando o meu horário de dormir, né? Porque eu tenho que acordar bem cedo. Segunda e sexta são os piores dias pra mim, né? Pra ver a live ali no canal do Johan, é, a entrevista do Pedro Antônio. Eu vou dizer duas coisas antes de começar essa live, tá? Vou colocar as mesmas condições que eu coloquei no vídeo que eu fiz de um comentário do Gabriel Amaral do Globo Esporte sobre o CT. Bom, qualquer pessoa que tentar chegar aqui usando, né, um vocabulário agressivo, violento, é, é, tentar desqualificar ou a figura do Johan, ou do Pedro Antônio, ou de qualquer outra pessoa que tenha participado daquela live, né, esse comentário será sumariamente apagado. Então aqui a gente pode sim conversar, fazer um debate, ou no vídeo lá que eu gravei, né, comentando vídeos do Gabriel Amaral, várias pessoas discordaram de mim e eu deixei o vídeo lá, certo? Problema nenhum. A pessoa chegou e discordou, respondi até e tal, né? E sempre com educação. Então, a primeira coisa que está sendo colocada aqui, né? A mesma condição de sempre para qualquer debate, né? Assim, o nosso horizonte ético é a ética da fidalguia. Se você não assistiu a live, assista, tá? E aqui não vai qualquer propaganda política para o Pedro Antônio, etc, etc. Até porque eu nem voto por problemas financeiros, eu tive que cancelar o meu sócio, certo? A gente vai cortando daqui, vai cortando dali, etc. E aí, cara, ele citou o Gabriel Amaral, né, na live, explicou por que não atendeu o Gabriel Amaral, né? Que ele está em Portugal, tem um problema de fuso horário. Enfim, falou e rebateu muita coisa que foi dita a respeito do CT, né, aí na internet nos últimos dias. E citou até outras questões. Cara, num determinado momento da live, ele faz uma espécie de. Eu não sei como adjetivar, eu vou chamar aqui provisoriamente, tá, gente? Pode ser que o termo seja equivocado. De um desafio ao Mário, né? Para terminar lá a torre. Parece que o Fluminense tem uma dívida com ele, se eu entendi, posso estar equivocado, né? E que ele deu um prazo, né, de mais ou menos 4 meses para que o Mário pagasse, e com esse dinheiro ele terminaria a torre, desde que, né, ninguém da atual gestão participasse da, é, da empreitada aí de terminar a torre. Certo? Bom, se a informação estiver errada, alguém me corrija aí, por favor, né? E eu vou deixar o link aqui para a live do Marcelo Johan na descrição desse vídeo. Vai lá depois. Ele falou aí de todo o processo lá de construção. É perto aqui da minha casa. Eu não entendo nada de engenharia, mas de fato, Jacarepaguá, esse eixo barra Jacarepaguá é um lugar pantanoso. Imagina o trabalho que deu para poder aterrar aquilo ali. É uma coisa, realmente, ele falou num número assim gigantesco de caminhões de aterro, né? Se queixou bastante do trabalho do Flumemória, né? Que não fez o registro, né? Dessa ampliação patrimonial do Fluminense, importantíssima, aí é opinião minha, eu tô dizendo isso, tá? Ele falou, ele fez algumas críticas ao Mário, como por exemplo a questão da placa lá, né? Como se fosse quase que uma reinauguração, né, pelo menos do que eu entendi, também posso ter entendido errado, né? Falou das questões das doações, de melhorias em Laranjeiras, reclamou também um pouco do marketing do clube, que, pelo menos do que eu entendi da fala deles, é, é, vamos dizer assim, é, é, desvalorizou um pouco, né, o que o CT significa para a história do Fluminense. E ele falou do prédio, né? Falou, explicou todo o projeto, né? Do que vai da medicina até a hospedagem de atletas, explicou o número de quartos, explicou até o terraço, cara. É uma, quase que o que o projeto dele era um futebol total. Né? E ele usou uma frase foi muito marcante, né? Que o Fluminense não é para puxadinho, né?
Se é para fazer direito. Essa frase é muito impactante e muito bacana, porque agora até saindo um pouco do tema aí da live, mas isso tem uma relação. Ele explicou a questão da água, da luz, do elevador, da piscina, do gás, de tudo, gente. Dá uma olhada lá, tá? E que me incomodou muito, e isso daqui é uma opinião minha, tá? É uma defesa não do Pedro Antônio ou de questões políticas, de grupo político desse ou daquele. Não sei se ele vai se candidatar ou não, não sei se ele vai apoiar alguém, não sei, tá? Mas quando se fala em gigantismo, gente, a coisa que mais me incomodou na crítica ao CT foi isso. E por que eu tô falando isso, cara? Por uma motivação muito simples. Você pega, por exemplo, a Taça Olímpica, né? O Fluminense ganha a Taça Olímpica por várias obras que o Fluminense realiza, né? Do plano da cultura à parte militar. Né? Não preciso explicar isso, acho que é conhecido de todos, né? As contribuições do Fluminense ao Brasil. E, cara, no campo do esporte e da cultura, né, eu sempre bato nessa tecla aqui, numa cultura tricolor, você pega Laranjeiras, Laranjeiras é faraônica. Laranjeiras é faraônica e tal, mas o estádio foi cortado lá em 1960, uma implosão parcial. Sim, é faraônica. Quando? No início do século passado, que começou a ser construído numa pandemia para o Fluminense. Eu já entrevistei não, eu já botei um bate-papo aqui com um ministro, Aldo Rebelo, que era o ministro dos esportes na época da Copa do Mundo, ele falando sobre grandes eventos. Então, o primeiro grande evento aí é realizado em Laranjeiras em 1919, a construção se deu ali numa época de pandemia, a gripe espanhola. E depois, né, a ampliação daquele complexo esportivo, que hoje é a área social do Fluminense, aquilo originalmente um complexo esportivo, tem uma beleza arquitetônica, né, remete à Belle Époque carioca, para quem gosta de arquitetura, se interessa por esse assunto. O Arnaldo Guinle, né, que é assim, um grande patrono do Fluminense no século XX, ele constrói aquilo para o bicentenário da independência do Brasil e a realização dos Jogos Olímpicos da América Latina, precursor do PAN, que São Paulo sediou nos anos 60 e o meu Rio de Janeiro em 2007, que foi um excelente evento, deixou um legado para a cidade. Temos aí até hoje um engenhão que poderia ser nosso e demos esse mole. Depois disso, galera, o outro gesto de modernização do nosso clube, ele vai se dar no final dos anos 70, 80, com a construção do que hoje a gente chama, né, do CT de Xerém ou CT Vale do Laranjal, na época do Silvio Kelly. No final dos anos 70 você tem lá a aquisição do terreno, e só ali para meados dos anos 80, 83, 84 é que o time profissional passa a treinar lá. E depois vem os anos 90, modernidade, etc. São Paulo lá na frente, a gente passou as décadas das humilhações, vem essa coisa de CT, 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 né? E o próprio CT lá dos anos 80 em Xerém, né, que abrigava o profissional, né, ele demorou um pouco para engrenar e a partir dos anos 90 passou a ser o CT da base, hoje uma referência no Brasil, quem sabe até no mundo, certo? Aí na formação de jogadores. Então eu acho que esse CT, né, e o Pedro Antônio capitaneou aí, né, todo o esforço que ele fez, ele citou tudo na live, cara, vai lá e vê. Ele é o outro gesto, né? Ele é um terceiro, vamos dizer assim, um terceiro grande gesto histórico de modernização do Fluminense, tá? Isso tem que ser respeitado, tá? E ele explicou piscina, ele explicou tudo. Agora, vai lá, dá uma olhada, tirem suas próprias conclusões, tá certo? Não vou falar aqui de questões políticas, até porque se foi um gesto político do Mário criticar o CT, eu até falei em vídeos anteriores, foi um tiro no pé, porque tá na cara que esse projeto, né, do Pedro Antônio é aí o terceiro grande movimento histórico do Fluminense. Poderia ter sido maior, né, se ele
tivesse continuado no clube, talvez nós tivéssemos hoje um estádio ali perto do CT, né? Ali aqui em Jacarepaguá também, no antigo autódromo, né? Onde você teve lá a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, né? Os equipamentos lá do Parque Olímpico, certo? Nesse eixo de crescimento da cidade, né? Esse triângulo, Barra, Recreio, Jacarepaguá, é o eixo de crescimento da cidade desde os anos 60. Se você pegar a entrevista de Lúcio Costa, Niemeyer, quem se interessa um pouco pela história arquitetônica, urbanística, paisagística do Rio de Janeiro, sabe, né, por que e como a Barra foi projetada, né? Então já há muito tempo, né, a Barra foi projetada para ser, né, o que é hoje, e o Fluminense entraria aí nesse eixo Barra, Recreio, Jacarepaguá, Jacarepaguá sendo, vamos dizer assim, o primo pobre desse triângulo de crescimento do Rio de Janeiro aí, se consolidou pelo menos desde os anos 80, ali da criação do Barra Shopping. Enfim, cara, dá uma olhada lá na live do Johan, quem não viu, a live um pouco mais longa, de repente, né, tira um dia aí de folga para dar uma olhada atentamente. Eu não vou resumir a live aqui porque foi muito grande, mas reitero, tá? Reitero aqui, quem for participar dos comentários aqui embaixo, que faça com muita fidalguia, que respeite o trabalho das pessoas, que respeite o trabalho do influencer, Johan, que não chegue ali de sola no cara, entendeu? De repente aí quem é contra o Pedro Antônio, não gosta do Pedro Antônio também, que respeite, né? Que faça seus elogios também, quem gosta do Pedro Antônio. Então tá livre aqui para críticas e elogios, tá? Para críticas ao Mário também, elogios ao Mário, né? Mas sempre com fidalguia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um lugar, tá? Pra gente ficar aqui dando voadora virtual em jornalista, em influenciador digital, em comentarista esportivo, em Pedro Antônio, em Mário Bittencourt, em ninguém, tá? Pelo amor de Deus, né? Participem assim com educação, tá certo? Minha opinião é essa, tá? O CT representa aí esse terceiro grande movimento, grande gesto de modernização do Fluminense. Desde o começo, desde a fundação, desde lá do campo da Rua Guanabara até esse CT, o Fluminense tem 3 grandes movimentos. Então, falar em gigantismo, sim, gigantismo, mas não é pejorativo. Por quê? Porque o Fluminense é gigante. E nessa daí, desculpe, não quero ser imparcial. Pedro Antônio mandou muito bem, tá certo? Bom, sou o Teixeira Mendes, o ex-peladeiro do comentário esportivo, como vocês sabem, estou passando o canal aqui para a Suzane Bandeira, que está cuidando do blog, para o Rodrigão e para o Fábio, tá certo? Então, vou aparecer cada vez menos, no máximo gravando um vídeo ou outro, daqui para frente cada vez menos, e ano que vem tô fora. Abração, galera, do ex-peladeiro do comentário esportivo.